Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E peço, Pai, que o Senhor nos dê a revelação da Tua palavra e das verdades que serão expostas aqui. Que toda resistência a essa palavra, nesse momento, Senhor, eu consagro esse momento, esse ambiente, os nossos corações a Ti, e que toda resistência à Tua palavra, seja ela de ordem natural ou espiritual, caia por terra. Que o nosso entendimento seja aberto, para que possamos compreender a grandeza de Cristo nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém? Nós estamos nessa jornada com a exposição do livro de Colossenses. Nós hoje vamos para o 5º capítulo dessa jornada. Nós já estamos há mais de um mês ali, estudando e aprendendo sobre Cristo. O livro de Colossenses, ele é um tratado cristológico do Novo Testamento. Ele é como toda a Bíblia, porém o livro de Colossenses tem uma peculiaridade. Ele é totalmente cristocêntrico na sua essência, ou seja, ele fala de Cristo, ele aponta para Cristo, ele exalta Cristo. E o livro de Colossenses, ele também tem o intuito de trazer uma palavra para aquela igreja de Colossos, para que o culto pudesse ser ajustado. Porque uma coisa que nós precisamos entender, e eu quero já começar dessa forma, quando você pega ali 1 Coríntios 2:1, abra rapidinho para mim, primeira carta aos Coríntios, há uma expressão de Paulo que eu acho interessante. Paulo diz ali no capítulo 2, versículo 1 de primeira carta aos Coríntios: eu mesmo, irmãos, quando estive com vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhe proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a esse crucificado. Então Paulo já fala para a igreja de Corinto que ele só tinha um assunto. E qual era o assunto dele? Cristo. Qual que era o propósito dele? Cristo. É importante nós entendermos, porque eu quero ajustar aqui algo com a igreja, e isso é uma palavra pastoral para os irmãos. O que você veio fazer aqui hoje? Aí você fala assim: eu vim para o culto. Ok. Que culto? A quem? Porque um culto dá-se a entender que você está adorando a alguém ou a algo. Isso é um culto. Ok. Aí você fala assim: não, mas eu vim aqui para prestar o meu culto a Deus. Ótimo. Mas a primeira coisa que nós precisamos alinhar no nosso coração são as nossas motivações. Então, às vezes a pessoa fala que vai vir para o culto da igreja, mas a única preocupação dela é se ela vai receber algo. Então, pensa comigo. Eu estou dizendo que eu vou a um culto, que eu vou adorar a Deus, mas a minha motivação é chegar naquele lugar. Eu preciso de uma palavra para mim, eu preciso de uma direção para mim, porque Deus tem que falar comigo, porque algo tem que acontecer comigo, porque eu quero ser transformado. Pergunta: quem é o centro desse culto? Quem é a pessoa mais importante desse culto? A minha única preocupação é comigo. É se eu estou feliz, se eu estou bem, se eu fui abençoado, se eu recebi alguma coisa, se eu, ou seja, eu quero usar esse Deus como um subterfúgio, mas para que eu possa ter algo. Quantos estão entendendo? Olha como é sério. Então, eu preciso desconstruir algo aqui no início dessa mensagem. Tudo que nós estamos aqui fazendo não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. As preocupações e motivações aqui
não são as minhas ou as suas necessidades pessoais, apesar de nós termos. A motivação e a preocupação aqui não é se eu vou ter uma porta de emprego, se eu vou conseguir me casar, se eu vou conseguir uma cura, se eu vou conseguir prosperar, se eu vou conseguir comprar uma casa nova. Essa não pode ser a minha motivação de estar aqui. Porque se nós viermos com essa expectativa, nós primeiro vamos nos frustrar. Porque nós começamos já a achar que nós somos o centro da adoração. É o nosso ego. E uma coisa que eu acho interessante na carta aos Colossenses é que Paulo, ele desconstrói, ele destrói essa ideia e ele coloca Jesus no centro da coisa. Ele coloca Jesus como a única e principal coisa, a coisa mais importante da história. Lembra que quando Paulo escreve essa carta, ele também está combatendo ensinos errados. E quais eram esses ensinos? É algo que colocava Jesus como algo secundário. Jesus é bom, não negavam a Cristo, mas colocavam Cristo numa posição que Cristo não era para estar. Uma posição secundária. Então, a carta ela é escrita para esse propósito, para ajustar, vamos colocar assim, o culto. Para eles entenderem de fato quem é Cristo. E aí eu quero fazer 3 perguntas. Provavelmente você já se fez. Primeiro, quem é Deus? Já parou para pensar? Quem é Deus? Essa é a pergunta filosófica da história. Quem é Deus? Como que você descreve Deus? Se o seu filho, criança, pequenininho, lhe pergunta, pai, quem é Deus? Como que você consegue explicar isso para uma criança? Segunda pergunta, como é Deus? Tá bom, você disse aí que é uma pessoa maravilhosa, poderosa, você disse alguns atributos, tá bom, mas como que é? Como que você imagina? E como eu posso conhecer a Deus? Essa é a pergunta da humanidade. É a pergunta da filosofia. Quem é? Como é? E como eu posso conhecer a Deus? Eu quero ler Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Nós vamos continuar a nossa leitura. Eu estou trazendo a série de mensagens, estudando o livro, versículos a versículo. Semana passada nós encerramos até o 14 e nós vamos entrar hoje no versículo 15. Paulo diz assim, ele está falando de Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Esse texto ele relata algumas verdades a respeito de Cristo. E hoje nós vamos ter a resposta às perguntas anteriormente ditas. Quem é Deus? Como é Deus? E como eu posso conhecer a Deus? Primeira coisa que nós precisamos aprender hoje é que Jesus Cristo é a expressão visível de um Deus invisível. Paulo começa dizendo, ele é a imagem do Deus invisível, a parte A do versículo. Ele é a imagem do Deus invisível.
Nós precisamos entender que Deus, Ele é Espírito. Lá em João 4 diz que Deus é Espírito e Ele espera que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. E não há quem viu Deus, porque Deus nunca se permitiu. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, vamos lá rapidinho, eu vou usar alguns textos para nos ajudar a compreender. 1 Timóteo 6, no versículo 16, diz assim, quem abriu diz amém. Diz assim, o único que é imortal, que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. Falando de Deus. Ninguém viu e ninguém pode ver. Deus é Espírito. Então como que eu vejo Deus? Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Jesus é a revelação de Deus para o homem. Ele não apenas reflete Deus, porém, como Deus, Ele é o próprio Deus que se revela a nós. João 14:6, há uma conversa entre os discípulos e Jesus, justamente porque eles queriam entender isso. Então essa pergunta, esse questionamento é natural. Se você abrir lá em João 14, abre lá comigo. Versículo 5. Quem abriu diz amém. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Olha a pergunta do discípulo. Então eu quero ver Deus. Mostra-me Deus, me revela Deus, eu quero saber quem é Deus. E Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. E como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então o próprio Jesus diz isso. A pergunta é, eu quero ver Deus. Ele fala assim, olha para mim. Eu sou a expressão de Deus aqui. Eu sou o próprio Deus encarnado, por isso que o nome de Jesus também é Emanuel. É o Deus conosco. Quando eu olho para Jesus, eu olho para Deus. Tudo que Deus é, o igualmente é Jesus. João 10:30, Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Sabe que o fato de Deus ser invisível é que gera ou constitui a necessidade da religiosidade. Por quê? Porque o fato de Deus ser invisível e as pessoas não verem, alguns podem duvidar da sua existência ou até negá-lo. Porque essa é a pergunta de um ateu. Então me mostra, se Deus existe, me mostra. Então o fato de Deus ser invisível cria isso. Por causa dele, todas as religiões do mundo têm incontáveis imagens. Então é o seguinte, como eu nunca vi Deus, eu vou criar um, segundo a minha ideia. Imagens pintadas, talhadas, fundidas, esculpidas em mármore, ajeitadas com ideias e conceitos rudes ou nobres.
Mas nenhuma, porém, satisfaz o ser humano que busca e pergunta o tempo todo. E qual é a pergunta? A pergunta de Filipe: mostra-me o Pai. Esse é o clamor do coração do homem. Eu quero ver Deus. Eu quero ver o Pai. Mas Deus, porém, não deixou esse clamor sem resposta. A imagem que corresponde ao Senhor, inteiramente a Deus, é o Filho do seu amor. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Jesus falou em João 14, 9. Jesus falou: quem vê o Pai, vê a mim. Quer ver o Pai? Olha para mim. Quer conhecer a Deus? Olha para mim. Ele é o verdadeiro Deus. Em Cristo, Deus invisível tornou-se visível e palpável. Ele é a pessoa de Deus na terra. João capítulo 1, 14, só para nós basearmos esse entendimento. Texto de João 1, 14. Olha que interessante. Quem é Jesus? Diz assim o texto, João 1,14. Aquele que é a palavra, e é interessante que a palavra está em letra maiúscula. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Agora vai lá para o versículo 1 desse mesmo capítulo. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era? Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existir seria feito. Então, Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Preste atenção no que eu vou te dizer. Quem quer saber como Deus é, considere atentamente olhar para Jesus. Olhe para o seu amor, olhe para a sua indignação, olhe para a sua misericórdia, ou a sua denúncia aos hipócritas religiosos, sua humanidade, sua majestade. Olhe para a sua atitude de servo. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu conheço a Deus. Ele é a expressão exata de Deus na terra. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses, porque às vezes alguns têm uma ideia de que Jesus é alguma coisa, mas que não é Deus. Por isso que ele fala, ele é a imagem do Deus invisível. O fato de Cristo ter vindo do céu à terra mostra-nos que ele é o único que pode nos levar da terra para o céu. O fato dele ter vivido como homem, ministrando ajuda e socorro aos necessitados, mostra que Deus se importa com o homem. O fato dele ter morrido na cruz pela mão de homens pecadores, mostra-nos que Deus ama infinitamente a humanidade, ao ponto de dar o seu Filho para salvá-lo. Cristo é a imagem do Deus vivo na terra. Quem crê, diga amém. Segunda coisa, o texto diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o primogênito, nós precisamos entender que ele tem a mais alta honra da criação. A expressão primogênito não se refere à questão temporal ou à questão de ser o primeiro. Existe um erro gigantesco no coração de muitas pessoas, e eu vou explicar um pouco mais para frente.
Se a pessoa entender que Jesus é apenas o primeiro a ser criado, no gnosticismo já dizia que ele era uma emanação de Deus, mas ele não era Deus. Isso pode criar um problema sério, porque não entendeu quem é Cristo. O fato de dizer que Jesus é o primogênito sobre toda a criação, isso é um título de honra, diz que ele é o primeiro em importância. Há traduções que diz que não usa essa expressão primogênito, mas diz supremo ou superior. Carrega a ideia de que Jesus é superior, que ele tem toda a autoridade. E, como nós já dissemos, ele não é o primeiro a ser criado. Colossenses 2,9 diz: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, Cristo, é o próprio Deus em Cristo. Ele é o Cristo, ele é Deus. E é interessante que Cristo recebe a mais alta honra na criação. Ele tem poder sobre toda a criação. Ele é herdeiro de toda a criação. O autor Ralph Martin diz que Cristo é o Senhor da criação e ele não tem rival em ordem criada. Existem seitas que colocam Jesus como alguém que foi criado por Deus, da mesma forma que Lúcifer foi criado e coloca Lúcifer e Jesus em mesmo pé de igualdade. Porque a ideia do diabo é sempre distorcer a pessoa de Cristo dentro de nós. O diabo não quer que você deixe de crer em Cristo. Ele só quer que você creia errado. Porque enquanto não entendermos quem é a pessoa de Cristo, como ele é soberano, qual é o papel de Cristo no universo, e nós entendermos que esse Cristo morreu por nós, pecadores, e nos perdoou de todos os pecados, e hoje, por meio do Espírito Santo, habita dentro de nós. Nós vamos viver muito aquém daquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos. Terceira coisa que nós precisamos entender a respeito de Cristo. Ele é o autor da criação. Abre lá Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E no versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus Cristo não é uma emanação de Deus, como ensinam os gnósticos. Ele também não é um espírito iluminado, como ensinam os espíritas. Ele não é o primeiro ser criado, como ensinam os arianos e também os testemunhos de Jeová, que diz que Cristo não é Deus, mas ele é o primeiro a ser criado. Não, Cristo é o Criador do universo. Eu quero falar de 3 verdades destacadas por Paulo nesse texto apenas que nós lemos no versículo 16. Não dá para ir além disso se nós não entendermos essa realidade. Primeiro, Jesus Cristo é a fonte da criação. Paulo diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados e potestades, ou seja, nele foram criados todas as coisas. A criação é um fato histórico, é real, pois aconteceu num tempo definido, que a Bíblia chama de no princípio. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra.
O Cristo, o verbo dinâmico da criação, trouxe à existência o que não existia. Foi tudo feito por Ele e nada do que foi feito sem Ele se fez. Nós lemos lá em João. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Nós precisamos compreender a posição de Cristo no universo. O coração de Cristo desejou o mundo. A mente de Cristo planejou o mundo. A vontade de Cristo concebeu o mundo. E a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Vou repetir. O coração de Cristo desejou o mundo lá na eternidade. Não havia nada. Mas o coração de Cristo já desenhou todo o projeto. A mente de Cristo já planejou todas as coisas. A vontade de Cristo concebeu o mundo. E a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Segunda coisa. Jesus Cristo é o agente da criação. O texto diz lá em versículo 16: tudo foi criado por meio dele. A expressão por meio dele descreve como um instrumento imediato da criação. Cristo é o agente do poder criador de Deus. Ele é o verbo criador. Gênesis 1:3 diz assim: disse Deus, haja luz. E as coisas começaram a acontecer. João diz que Deus, ele era o verbo e as coisas começam a acontecer. É o próprio Cristo, o agente da criação. As galáxias, os mundos estelares, os anjos, os homens e todo o universo foi criado por meio dele e ele trouxe tudo à existência. Eu sou fascinado por coisas do universo. Minha mulher sabe disso, minhas filhas sabem disso. Eu o tempo todo estou assistindo, estou lendo. Eu quero ver. Por quê? Porque me fascina a grandeza disso tudo. Me fascina. Eu gosto de entender, porque quanto mais eu entendo, mais fascinado por Cristo eu fico. As dimensões do universo são tão grandes que está muito além da nossa compreensão, é fato. Vou dar um exemplo. No universo tem bilhões de estrelas. Essas estrelas, elas não estão sozinhas. Elas vivem em grupos de estrelas chamados galáxia. É assim que funciona o universo. Nós, o Sol, é uma estrela que está numa galáxia chamada Via Láctea. Nós aqui, é o nosso grupo de estrelas. Aí depois tem outros grupos de estrelas. Nós temos Andrômeda, que é uma galáxia. E nós temos outras galáxias. E são bilhões de galáxias com bilhões de estrelas. Está conseguindo entender? Nós vamos entender agora a distância disso. Para nós chegarmos até a próxima estrela mais próxima da gente, dentro da nossa galáxia, a nossa vizinha, estrela vizinha aqui de bairro, são 4 anos-luz de distância. Então olha aqui, a estrela mais próxima de nós, além do Sol, o Sol está a 8 minutos-luz de nós. Ou seja, a luz que sai do Sol demora 8 minutos para chegar até a Terra. São 150 milhões de quilômetros a distância. A próxima estrela, se eu quiser, eu quero ir conhecer uma estrela. Eu vou demorar 4 anos-luz de distância. O que é isso? A luz é a coisa mais rápida do universo. Ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Só para você entender a dimensão. Daqui a Lua são 400 mil quilômetros. A distância da Terra da Lua é 390 mil quilômetros. A nave que pousou lá em 1969 demorou 3 dias para chegar na Lua.
Foram 3 dias de viagem, numa velocidade gigante, mas não a velocidade da luz, conseguiu chegar na Lua. A velocidade da luz é a seguinte: 1,2 segundos a luz chega até a Lua. Então imagine uma nave andando nessa velocidade da luz. Ela vai ter que andar 4 anos na velocidade da luz para chegar na estrela mais próxima. Você está conseguindo entender a distância do negócio? É difícil, né? É. Por isso que eu fico assistindo o tempo todo essas coisas. Eu falei que para chegar na estrela mais próxima é 4 anos-luz. Na velocidade da luz, uma nave tem que ir. Não existe isso. Não existe tecnologia para isso. 4 anos, direto, sem parar para nada, na velocidade da luz para chegar na estrela mais próxima. Aí você fala, não, eu quero conhecer agora a galáxia mais próxima. Que não é nem a estrela, lembra? Nós temos aqui o grupo de estrelas, agora nós temos a outra galáxia. Sabe qual a distância da galáxia mais próxima? 2,5 milhões de anos-luz. Você tem que pegar uma nave que anda na distância, na velocidade da luz, 2,5 milhões de anos, para chegar até a galáxia mais próxima. Isso é a mais próxima. Existem galáxias que estão a 12, 10 bilhões de anos-luz. Agora entenda a dimensão do universo. Todas as galáxias, todos os mundos estelares, todos os anjos, todos os homens, todo o universo foi criado por meio dele, e tudo isso ele trouxe à existência com a sua palavra. Você entende? Eu só estou dizendo esses números aqui, não é para te impressionar, não. É que eu fico impressionado quando eu enxergo isso. A terceira coisa que eu aprendo é que Jesus Cristo é o alvo da criação. Paulo conclui o versículo 16 dizendo: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus Cristo é o alvo. Tudo foi criado por Ele. É aqui que eu tenho dificuldade, irmãos, e por que eu bato pesado em cima disso? Eu não bato porque eu acho que é apenas um modismo. Não, eu bato porque é uma heresia. Essa mensagem dita cristã que prega que o homem é o centro da conversa de Deus. Não é apenas algo errado, é antibíblico. Porque tudo que foi criado no universo, tudo que foi criado na terra, sejam visíveis e invisíveis, aquilo que a gente não vê, os céus ali, os anjos, miríades de anjos, tudo foi criado com um único propósito: adorar e glorificar Jesus Cristo. Então qualquer pessoa que vem e fala, não, você é o centro do amor de Deus, é mentira, não é bíblico. Nós não podemos conceber e aceitar, sabe, admitir que o homem, que Deus, que eu sou o centro do culto, que eu sou o centro das atenções. Não! Quando você sai da sua casa e você vem para cá, não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Nós precisamos ajustar isso no nosso culto. Adorar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Pastor, mas e meus problemas? Buscai o Senhor em primeiro lugar e seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus já falou isso. Porque andais ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo vestir? Por que você está preocupado com essas coisas tão pequenas?
Enquanto você pode adorar o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Jesus Cristo. Enquanto você adora e tem Cristo como o centro da sua adoração, você tem o próprio Cristo suprindo suas necessidades. Ele te dá o pão de cada dia. O mundo foi todo criado para o Messias. O universo tem uma única fidelidade: render a Jesus Cristo todo louvor. Desde os bilhões de sóis que compõem as galáxias espalhadas pelo firmamento, até o micro-organismo que não pode ser visto a olho nu, todos eles rendem glória a Jesus. Todos. Diante dele todo joelho deve prostrar-se nos céus e na terra e debaixo da terra e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da glória do Deus Pai. Salmo 148, abre lá comigo. Salmo 148. Versículo 1. Diz assim: louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no o sol e a lua, louvem todas as estrelas cintilantes, louvem-no mais alto nos céus e as águas acima do firmamento, louvem todo ele o nome do Senhor, pois ordenou, eles foram criados. Ele estabeleceu em seus lugares para todos os tempos, deu-lhe um decreto e jamais o mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais que se cumprem e que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e rebanho doméstico, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todo o nome do Senhor, pois ele somente o seu nome é exaltado. Quando esse pé de manga está lotado de manga, ele está adorando a Deus. Aleluia. Salmo 19. Abre lá comigo, por favor. Olha o versículo 1 em diante. Lembra que eu disse das bilhões e bilhões de estrelas e galáxias? Às vezes você olha para o céu, eu não sei você, eu tenho mania de ficar olhando, eu tenho um aplicativo no meu celular que eu fico olhando as estrelas e eu sei qual é o nome dela, a dimensão dela, a distância dela. Eu sei quando é Júpiter, eu sei quando é Saturno, eu sei quando é Netuno, e eu tenho mania de ficar vendo. E quando você olha aquilo, você pergunta, por que que tudo está lá? Por que que aquelas bilhões e bilhões de estrelas estão lá? Versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso e outro dia, uma noite se revela e a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por todas as suas palavras, por toda a terra, e as suas palavras até os confins da terra. Nos céus ele armou a tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. Todos esses sóis, estrelas, galáxias, tudo está lá para um único propósito:
adorar a Cristo. A Bíblia diz: os céus declaram a glória do Senhor. As estrelas adoram ao Senhor. E eu não sei se você sabe, mas hoje eu não estou aqui querendo impressionar com palavras bonitas. Eu estou aqui hoje que você entenda. Você é composto de elementos químicos, carbono e outros elementos químicos. E você sabe de onde vêm todos os elementos químicos? E eu estou falando agora de química, de física, de ciência, tá? Todos os elementos químicos nascem dentro das estrelas. Exemplo, o ouro. O ouro que está aqui na minha aliança, ele um dia, na explosão de uma estrela, foi tão poderoso que mudou os elementos químicos e transformou em ouro. E viajou pelo universo, esse elemento químico, e chegou até a Terra. E um dia mineraram isso. E pegaram esse ouro e transformaram em uma aliança que está no meu dedo. O carbono, que constitui a nossa estrutura molecular, nasceu de dentro das estrelas. O elemento químico que compõe a sua estrutura. Por isso, na essência, olha aqui para mim. Na essência, você foi criado para adorar a Jesus Cristo. Você consegue entender a grandeza disso? Eu quero encerrar com o texto de Apocalipse. Se eu não estiver enganado, eu acho que é o 5. Porque a minha impressão aqui comeu a... Estou tentando achar porque comeu aqui a minha... Achou. Obrigado. E está onde, filho? É 5:13 mesmo? Então é 5:13. Diz assim, a banda pode subir, por favor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra. Essa é a visão de João. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nela há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. A visão de João é que ele vê todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar. E todos esses seres estão adorando ao Cristo, o Cordeiro de Deus. Estão dizendo, o texto diz, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. O desejo de Paulo aqui no livro de Colossenses é deixar claro quem é a pessoa de Cristo.
O que Deus está fazendo conosco nesses dias é trazendo essa verdade e essa revelação ao nosso coração. Não há nada que se equipare a Cristo. Não há nenhum ser nesse universo que seja igual a Cristo. E por isso nós precisamos adorá-lo e entender da grandeza da obra de Cristo na nossa vida. Porque esse Deus, Senhor de todas as coisas, que aonde todo o universo adora, todos os seres celestiais o adoram. Ele se faz homem e morre na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser resgatados da morte. E por isso hoje nós celebraremos a ceia. Eu acredito que depois dessa palavra você nunca mais vai enxergar Jesus apenas como um bom homem. E por isso ele deve toda a honra e toda a glória. Por isso ele deve o meu culto, eu devo a ele o meu culto, não só o meu culto, mas a minha santidade, o meu temor, o meu respeito, os meus recursos, o meu tempo, o meu dinheiro. Qualquer coisa fora disso é egoísmo ou incredulidade. Se todos os seres e todas essas galáxias poderosas, distantes, prestam culto e adoração a Jesus, como que eu vou ficar indignado porque ele não me deu um carro novo e agora eu não quero mais saber de Jesus? Porque a minha vida não está do jeito que eu gostaria, então não quero mais saber de Jesus. E por isso que nós devemos proclamar a Jesus todos os dias da nossa vida. Fique de pé em nome de Jesus.